Na próxima semana, a Frente Parlamentar Mista da Cultura vai promover um ato público aqui em Brasília com a presença de artistas pela aprovação dos projetos relacionados ao setor. Pelo menos 3 propostas estão prontas para serem votadas pelo plenário aqui da Câmara. É o caso do projeto que institui o Vale Cultura, que concede um benefício de R$50 aos trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos para que eles tenham acesso a serviços culturais, como teatros, shows e exposições. A cultura é importante instrumento de mobilização e conhecimento, além de dinamizar a economia. Sem dúvida nenhuma. Já está na linha conosco para falar desse assunto o relator, um dos relatores do Vale Cultura, o deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco. Muito bom dia, deputado, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Lincoln, bom dia, Daniele, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. Nós estamos muito otimistas em relação à aprovação dos projetos que vão impactar, que vão estimular o desenvolvimento da cultura no Brasil. Eu, além de ter sido relator da proposta do Vale Cultura, eu também fui relator da emenda constitucional que cria o Sistema Nacional de Cultura e fui um dos 4 deputados federais autores do projeto para termos o Plano Nacional de Cultura. A gente está chamando isso tudo de caixa de ferramentas. Então nós temos o Vale Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura, temos agora pronto para votação na Comissão Especial a revisão da Lei Rouanet e temos um sonho antigo, que já tem 8 anos, que é aprovarmos a PEC 150, que vai garantir pelo menos no plano do governo federal dos estados e municípios 2%, 1,5% e 1% dos orçamentos públicos para a cultura. O Brasil precisa investir mais em cultura, o Brasil precisa valorizar a produção cultural regional, o Brasil precisa incentivar o artesanato, o Brasil precisa dar acesso aos bens culturais num país em que 90% das salas de cinema estão concentradas no sul e no sudeste. E para você ter uma ideia, só na cidade de Aracaju, capital do Sergipe, nós temos menos cinemas do que em alguns grandes shopping centers da cidade de São Paulo. Então o Brasil precisa acordar para o investimento na cultura e nós somos otimistas pela aprovação do Vale Cultura, porque é uma forma de democratizar o acesso do trabalhador aos bens culturais. Essa é a palavra-chave, não é, deputado? Democratizar. Agora, qual tem sido o maior desafio para aprovar o Vale Cultura? É convencer os empresários digamos assim, incorporar esse benefício no sistema que eles já gerenciam de vários benefícios com isenção fiscal, como, por exemplo, o Programa de Alimentação do Trabalhador, ou o problema está mesmo aqui no processo da Câmara? Bom, nós temos talvez 2 ou 3 grandes desafios. O primeiro deles é convencermos a equipe econômica do governo da presidente Dilma de que a Câmara pode aprovar as emendas aprovadas pelo Senado, entre elas a extensão do Vale Cultura aos aposentados, que isso não trará nenhum impacto, digamos assim, ameaçador para o equilíbrio das contas públicas, especialmente da Previdência Social. É importante lembrar para os nossos ouvintes que a Previdência, juntamente com a Saúde e a Assistência Social, integra a Seguridade Social. E o orçamento da Seguridade Social, no ano passado, depois de todas as despesas feitas com a saúde, com a Previdência e com a Assistência Social, o orçamento da Seguridade Social ainda teve um saldo positivo de 58 bilhões de reais. Isso está publicado, calculado, devidamente checado pelo relatório da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil. Então nós temos que garantir aos aposentados, temos que garantir aos trabalhadores o acesso aos bens culturais. Agora, depois da aprovação do Vale Cultura, nós vamos ter que mexer com o sistema de fomento à cultura, porque você vai ter em todos os estados, municípios de médio e grande porte, com empresas comerciais e industriais, que vão aderir ao Vale Cultura. O trabalhador vai receber o Vale Cultura e ele não vai ter onde comprar cultura. Na cidade onde ele vive não há livraria, não há teatro, não há cinema, não há espaços para espetáculos, enfim, para a produção cultural. Daí nós vamos ter que aumentar nos editais do governo federal e das estatais mais recursos, por exemplo, para a circulação de espetáculos. Uma empresa, um grupo cultural quer produzir um espetáculo de teatro infantil, então vai ter que se comprometer a levar esse espetáculo lá para o sertão da Paraíba, lá para o sertão do Tocantins, lá para o interior da Amazônia, com todos os custos assumidos pelo Programa de Incentivo à Cultura,
para que a população possa consumir cultura. A gente ouviu falar muito dos sem terra e dos sem teto, mas a gente precisa começar a ouvir falar também dos sem cultura, dos sem teatro, dos sem cinema, dos sem biblioteca, dos sem livraria, porque o Brasil é um país de pouco acesso aos bens culturais e o Vale Cultura vai estimular. De um lado vai dar um empurrão, e do outro lado o poder público e a iniciativa privada também deverão dar esse empurrão. Os empresários já estão acostumados com os sistemas de incentivo, com a Lei Rouanet, com os fundos estaduais. Não haverá tanta dificuldade de convencê-los para que eles possam aderir ao Vale Cultura. A dificuldade é convencer agora a equipe econômica e aprovar na Câmara as mudanças que foram feitas no Senado em relação ao projeto original que nós recebemos na Câmara dos Deputados. Pois é, deputado Paulo Rubens Santiago, o senhor falou realmente dessa situação das cidades, citou até Aracaju, as cidades nordestinas ou os interiores que não têm tanto acesso, não proporcionam isso à população em relação aos grandes centros do país, as cidades que têm mais cinemas, que têm mais atrações e mais dinheiro também para promover isso. Além de obrigar, de repente, uma atração a passar por essas cidades que recebem poucos espetáculos, que recebem poucas novidades, devem ser feitas mudanças nas próprias cidades, nos próprios municípios. Como deve ser essa descentralização dos recursos para gerar cultura nessas cidades? Olha, nós temos chamado muita atenção das comunidades, das câmaras municipais, dos poetas populares, dos artesãos. Eu fui relator do Estatuto do Artesão na Comissão de Educação e Cultura, por um fato muito, muito sério que acontece no Brasil. Você vê muita prefeitura gastar dinheiro com o São João, com as festas do Carnaval, com as festas do aniversário da cidade, o dia da padroeira, a festa do abacaxi, a festa do peão. Mas quando esse período de festas acaba, você não tem no município um censo municipal do artesanato, você não tem um censo do patrimônio arqueológico, do patrimônio arquitetônico, do patrimônio ambiental. Então a gente conhece cidades no Brasil que gastam fábulas com as festas de Carnaval, de São João, com o ciclo natalino, e fora isso não há nenhum incentivo, não há nenhum centavo do orçamento da prefeitura para você promover o teatro infantil, promover o artesanato, promover a literatura, recuperar a biblioteca municipal. Então nós temos que trabalhar nas duas frentes. Em primeiro lugar, democratizar os orçamentos da cultura, por isso que a gente defende a aprovação da PEC 150, que vai obrigatoriamente abrir um orçamento para que se possa calcular quanto é 2% do orçamento do governo federal para a cultura, quanto será 1,5% do orçamento do estado de Goiás para a cultura, quanto deve ser 1% do orçamento de Caruaru, em Pernambuco, para a cultura. Então, se a gente aprova essa PEC, a gente vai fazer com que os municípios abram as suas contas para a cultura. E aí vamos ver onde estão as bibliotecas, onde estão as conchas acústicas, onde estão os teatros municipais, onde estão as salas adaptadas para o audiovisual. Eu também estou trabalhando nesse momento um projeto muito importante do senador Cristóvão Buarque, que propõe o uso do cinema na escola, como meio educacional, como material didático, como meio educativo. Você imaginou, se a gente aprova esse projeto, em 5 anos, quantos novos títulos de audiovisual, quantas novas produções, curtas-metragens, longa-metragens, documentários, não poderiam ser incentivados, produzidos, para serem utilizados nas escolas como material didático? Então isso é uma questão muito importante, que a gente precisa trabalhar de maneira conjunta, por isso é que a gente chama de caixa de ferramentas todos esses projetos que estão à disposição da cultura, e eu creio que aprovando a PEC 150, a gente vai começar a fazer com que os orçamentos da cultura não sejam secretos. Se gastam milhões com o Carnaval, mas as cidades não têm bibliotecas. Gastam-se milhões com o São João, com os grandes espetáculos, mas os municípios não sabem sequer quem são os músicos da cidade, quem são os artesãos da cidade, quem são os poetas do município. Isso tudo precisa ser revertido para a gente fomentar a cultura e colocar a cultura como um direito social da nossa população. E verdadeiros tesouros culturais devem estar escondidos aí Brasil afora, esperando só uma oportunidade para serem revelados e não só serem democratizados, mas se tornarem também veículo de expansão econômica, não é, deputado? Principalmente, eu vou dar um exemplo aqui no campo da leitura. Nós temos um país de uma tradição oral muito grande, mas o Brasil precisa fortalecer
e democratizar o acesso à leitura. Quanto custa um livro no Brasil? Quais são os encargos que levam uma editora a cobrar 40, 50, 60 reais por um livro? Como é que a gente pode fazer para que o livro seja mais barato? Para que a gente tenha mais livrarias, não só papelarias, por exemplo, nas cidades acima de 50 até 100 mil habitantes. Qual o papel da escola para estimular o acesso à leitura e fazer com que não só a criança, mas o pai do aluno, que muitas vezes não teve a escolaridade adequada, não teve a oportunidade de concluir o ensino fundamental e o ensino médio, o pai do aluno volte a sentir prazer na leitura e ter na leitura um instrumento de promoção da sua qualidade de vida. Só no capítulo da leitura, nós poderíamos passar aí horas e horas discutindo o investimento para a produção literária, a circulação. O Brasil tem algumas grandes feiras literárias, a Feira Literária lá de Paraty, no Rio de Janeiro, temos aqui a Feira Literária de Porto de Galinha, no litoral sul de Pernambuco, ocorreu agora em julho a Feira Literária de Palmas, em Tocantins, mas são muito poucas as feiras literárias para um Brasil de 27 estados, 5.500 e tantos municípios. Então nós temos que arregaçar as mangas, estamos trabalhando na frente parlamentar pela leitura e pelo livro esses objetivos, mas sem recursos a gente não vai conseguir chegar a lugar algum. Por isso é que aprovar o Vale Cultura significa ter mais acesso aos bens culturais, aprovar a PEC 150 significa botar mais dinheiro na cultura, e aprovarmos o Plano Nacional de Cultura significa que os estados e municípios também deverão ter planos estaduais e planos municipais de cultura, com os conselhos municipais e estaduais de cultura tendo um papel preponderante na identificação dos problemas e na construção das metas para que o povo brasileiro tenha acesso à cultura como consumidor e também tenha estímulo como produtor cultural, que todos nós sabemos, o cidadão brasileiro, o povo brasileiro é um grande produtor de culturas, mas muitas vezes não tem o incentivo necessário para que essas culturas circulem e possam fazer parte da vida cotidiana de cada cidadão. Perfeito. Agradecer mais uma vez o deputado Paulo Rubens Santiago, PDT de Pernambuco, que tem militado historicamente em favor da cultura e que sempre tem chamado a atenção para a importância não só do fato dessa importante manifestação das relações humanas, mas principalmente no seu aspecto econômico, tentando convencer muita gente que resiste a investimentos nessa área a enxergar a oportunidade que o investimento em cultura proporciona. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Só relembrando, essa grande manifestação envolvendo artistas e parlamentares é no próximo dia 17, não é isso? Eu aqui agradeço, deixo o nosso site para que os ouvintes, querendo acessar e acompanhar esses debates, possam fazê-lo. É o www.pauloruben.com.br. Muito obrigado a vocês e até o dia 17 na nossa manifestação pela aprovação dos projetos sobre cultura que estão na Câmara dos Deputados. Obrigado, deputado, mais uma vez.